Esse condomínio tem um dos clubes com mais cara de campo que a gente já viu na maioria dos condomínios de campo aqui de São Paulo. Olá, eu sou o Ricardo Lima e hoje a gente vai conhecer esse condomínio que é o Capitalville. Ele fica aqui na Anhanguera, entre São Paulo e Jundiaí. Ou seja, se você procura um condomínio que tem terrenos grandes, barato, você vai ver que nesse condomínio, além de tudo isso, ele é muito arborizado, tem um clube fantástico com um precinho lá embaixo. Quer conhecer? Vamos comigo pro vídeo agora. Bem, esse aqui é a chegada no condomínio pela Anhanguera, que é uma estrada muito boa, é uma das que tem os menores trânsitos na chegada para São Paulo, ou seja, a Bandeirantes e a Anhanguera é simplesmente fenomenal para quem busca tranquilidade. E a entrada desse condomínio é no pé da estrada, ou seja, não tem que sair da estrada, andar por várias ruas ou como muitos condomínios que são legais, que você anda por várias ruas até chegar no condomínio, em ruas escuras. Pelo contrário, aqui é pé na estrada. Esse condomínio, ele é relativamente perto de cidade, ou seja, ele está mais ou menos próximo ali da cidade de Cajamar. Então, como vocês estão vendo aqui dentro do condomínio, os terrenos são grandes, são largos. Olha que condomínio arborizado! A hora que eu falar o valor dos terrenos, vocês podem ficar até chocados. Por quê? Andando por dentro desse condomínio, dá pra ver que... Primeiro que ele é um condomínio... ele não é novo, mas também não é um dos mais antigos. Então, aqui já tem uma comunidade estabelecida, já tem muitos moradores. As casas já estão começando a ficar um pouquinho velhas, O que significa que se você tem filhos, se você busca um condomínio para, além de morar, fazer network, aqui provavelmente vai ser uma boa opção. Até porque, quando chegar no clube, uma das coisas que eu notei lá é que muitos moradores se encontram no clube para bater papo. Isso é uma das coisas que eu raramente vi em outros condomínios. E como eu falei, aqui as casas são grandes, os terrenos são grandes, o pessoal capricha em algumas casas. A maior vantagem, como vocês estão vendo aqui nessa parte do vídeo, é que como os terrenos são largos, diferente de outros condomínios de alto padrão, tipo Alphaville, Aldeia da Serra, que são locais incríveis, mas lá os terrenos têm só 450 metros quadrados, 420. Aí você vê aquelas casas hiper mega chique, mas com janela, uma grudada na outra, sabe? É muito comum você ver ali nos residenciais Alphaville aquelas casas hiper mega bonita, casas modernas. Só que aí, às vezes, a janela do seu quarto tá a 3 metros... 3 metros e 60. Tá a 3 metros e 60 da janela do vizinho, praticamente pedindo: ô, dona Flor, empresta o açúcar. Mas só terminando a fala da janela, isso significa que, como os terrenos são largos, você vai ter muito mais privacidade, muito mais conforto. Não tem aquele problema, de ficar janela com janela grudado. Aqui você realmente vai ter, pode ter, se quiser, árvores, tem espaço para você fazer um paisagismo legal, colocar coqueiro e realmente separar aí a sua casa do vizinho. Bem, aqui a gente vai conhecer o clube. Esse clube aqui, ele... Nossa, dispensa comentários. Vamos conhecer. Bem, o dia que a gente veio ver esse condomínio, tava tendo essa reforma aqui no condomínio. Ele, pelo jeito, vai passar por modernizações. Ele, como vocês estão vendo, ele é um clube muito, muito bem cuidado, muito bem arborizado. Porque, só para fazer um comparativo, aqui no canal tem vídeos, por exemplo, do Alphaville Jundiaí, que é um condomínio que tem um clube, nossa, um dos mais modernos que a gente já viu. Mas, vocês passeando por esse clube, vocês vão ver que esse aqui ele é muito mais arborizado. Esse aqui tem muito mais cara de... Se você já passou dos 40, certamente deve lembrar de quando seus pais te levavam naqueles clubes de campo,
Muito provavelmente, se você tem mais de 40, deve lembrar disso ou deve ter passado por isso. O clube desse condomínio lembra muito aqueles antigos clubes de campo que tinha no interior de São Paulo, porque ele tem um paisagismo muito bem cuidado, ele tem esses caminhos que vocês estão vendo aqui que te leva à parte de quadra, piscina, a lanchonete que fica ali em cima, onde a gente acabou de passar, que provavelmente é onde vai passar a maior parte da reforma, aqui na frente da piscina, é onde tem a academia. Esse dia que a gente estava passeando aqui, o clube, quer dizer, a academia estava lotada. Lotado assim, eu vi que a maioria das pessoas não estavam necessariamente treinando e sim batendo papo. Isso significa que realmente aqui, como eu falei, nesse condomínio, os vizinhos provavelmente se conhecem. O que não necessariamente vai tirar sua privacidade, mas para você que quer fazer amigos, quer fazer network, aqui deu para ver que as casas são top, então o pessoal de um poder aquisitivo muito interessante. E se o pessoal para conversar, realmente é bom para de repente você se enturmar aí e fazer de repente boas conexões. E outra coisa interessante desse clube, bem, vocês estão vendo que ele sempre tem esses caminhos com essas luminárias, ou seja, é muito legal. Só que tem uma coisa interessante que lembra muito esses clubes antigos, porque aqui a gente tirou o áudio, né? Porque eu precisava falar, então eu tirei um pouco o áudio. Tirei não, um pouco. Opa! Eu realmente tirei o áudio do vídeo, mas aqui ele tem aqueles alto-falantes que fica espalhado pelo clube, onde fica tocando aquele som meio baixo, mas aquele som ambiente pelo clube todo. Isso eu achei muito interessante, porque isso eu só vi em clube. Ou nesses clubes da cidade, Clube Pinheiros, Hebraica, mas em clube de condomínio, isso eu nunca vi. Então ele passa muito essa sensação, e eu vou te falar, pelo valor do preço do terreno, eu só vi um clube parecido como esse, que tem esse mesmo charme, essa mesma sensação, só que ele também vai um pouco além, ele parece um pouco mais um resort, sabe esses hotéis, resorts também, que fica no interior, que é o Fazenda Vila Real. Só que o Fazenda Vila Real, lá o clube realmente parece de um resort de campo, tem praticamente esse mesmo charme, só que mais vai além, só que lá os terrenos começam em 2,5 milhões. O terreno lá começa em 2,5 milhões. E aqui, olha só, aqui os terrenos têm mais ou menos 1.000 metros quadrados, 1.500 metros quadrados, assim como esse condomínio que eu acabei de citar, que é o Fazenda Vila Real, que fica ali em Porto Feliz. Lá o terreno começa em 2,5 milhões. Aqui, o terreno começa em 300 mil reais. Olha a diferença. Praticamente, quase 10% do valor do terreno de um outro condomínio que tem essa mesma pegada, só que em Porto Feliz. E Porto Feliz também, embora lá seja muito bonito, só que é mais longe. E aqui você está muito pertinho de São Paulo e na metade do caminho para Jundiaí. Ou seja, daqui até Jundiaí, que é uma cidade bonita, gostosa de passear, você está ali entre 15 e 20 minutos. E também de São Paulo, o caminho para trás, né? Você está mais ou menos a 25 minutos da Marginal. Ou seja, ele é, digamos, mais bem localizado no estado de São Paulo por um preço infinitamente inferior. A média dos terrenos mais... Tá bom, realmente, se vocês forem lá no Vila Real, os terrenos são mais planos do que os terrenos que tem nesse condomínio. Então, de fato, para você acertar o terreno aqui, os terrenos aqui eles são mais acidentados, porém, por ser mais acidentados, boa parte deles proporcionam vistas melhores, só que, claro, a fundação da casa para construir ele é maior, então fica um pouco mais caro, mas se a gente colocar 300 mil e colocar mais 150 para fazer uma fundação robusta de uma casa interessante, ainda assim a gente chegou em 450 mil. 450 mil. E a média de valor dos terrenos aqui
Para terrenos menos acidentados, a gente está falando em terrenos de 400 e também 450 mil, onde você gastaria mais 50 ou 100 mil para acertar o terreno e fazer a fundação. Ou seja, a gente está falando de algo em torno de 500 mil reais, sendo que em outros começam aí numa faixa de preço muito maior. Então, como vocês estão vendo, o clube... E uma outra coisa, a hora que a gente estava estacionando, tinha muitos pais vindo trazer os seus filhos para deixar o filho aqui. Ia ter alguma atividade, não sei, mas tinha muita criança chegando. Isso a gente achou muito interessante. Se você tem filho, provavelmente deve ter bastante atividade interessante para eles, ou durante a semana, ou final de semana, mas aqui a gente estava em um dia da semana. Bem, como eu sempre falo, a gente sempre gosta de, quando tá dentro de um condomínio, ir comparando com outros, né? Principalmente com condomínios renomados. Veja que aqui, a casa ela também fica um pouquinho mais afastada da rua, o que também traz muito aquela sensação de que você tá num local mais gostoso, não está naqueles condomínios em que as casas ficam mais apertadinhas. Por exemplo, quando vocês estão aí na Anhanguera, ou na Bandeirantes e vê aquelas placas Fazenda Serra Azul, Terras do Alvorada. Olha, aqui no canal tem vídeo desses condomínios que são simplesmente espetaculares. Mas nenhum dos dois, nem o Fazenda Serra Azul, que fica ali na frente do Hopi Hari, que é um condomínio extremamente fantástico, tem tanta árvore como esse Capitalville. Mas assim, não chega nem perto, mesmo ele levando o nome de Fazenda Serra Azul, que realmente ela tem um verde, tem uma paisagem. Dá uma olhada aqui no canal que vocês vão ver o que eu tô falando. É um condomínio top, mas não chega nem perto. Mas nem perto. Esse outro condomínio, o Terras do Alvorada, nossa, o Terras do Alvorada, ele tem um dos clubes mais bonitos em termos de arquitetura que a gente já viu também. Ele não tem o charme do clube desse condomínio, mas ele também é um condomínio com terrenos de 600 metros quadrados, bem menor, bem mais caro, e não tem também 1/10 de árvore que tem esse condomínio. Então, esse condomínio é para quem quer ter essa sensação de aconchego, de natureza. Essas imagens que eu estou filmando aqui agora é exemplo de um terreno à venda. É um terreno à venda na frente do clube. Esse terreno, ele tem 1.500 metros quadrados, é tudo isso aí. Só que ele é um aclive. Por isso eu falei, esse é um terreno de 300 mil reais, por exemplo. E como eu falei, realmente, para você acertar esse terreno, vai facilmente aí entre acertar o terreno e fundação, mas em média 150 mil. Por isso que eu falei que estamos falando aí em 450. Mas tem outros terrenos sem tanta declividade ou aclividade que tem terreno que são mais caros. Claro, quanto melhor a situação do terreno, mais os proprietários pedem. E aqui são terrenos de proprietários, né? Não tem aqui mais terrenos de incorporadora, porque esse condomínio ele já tem idade. Quer dizer, minto. Tem, claro, bastante terrenos ainda da incorporadora, mas a maioria são de proprietários. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo mais mato do que casa. Um dos motivos é que, como os terrenos são grandes, as casas realmente, muitas ficam escondidas atrás das matas, o que é bem legal, parece até que você está em outro país. Então, relembrando, se você quiser morar em condomínio fechado, a gente pode te ajudar com os mais legais que ficam aqui próximos da capital de São Paulo. E a gente faz aquele financiamento da Caixa Econômica, que é o terreno mais a construção, em que você vai financiar o terreno e a construção da casa tudo em um único pacote, como se estivesse comprando uma casa pronta, só que é uma casa nova e personalizada. Aqui a gente faz todo o trâmite, né? Desde a parte de projeto, da parte de orçamento, gerenciamento da construção da sua casa, para que você não tenha que fazer nada. Turnkey, chave na mão, a gente entrega a casa pronta sem que você tenha que fazer nada. E tudo isso ainda se você quiser financiado pela Caixa Econômica Federal em até
300 meses. E como um financiamento da Caixa, você precisa ter, claro, 20% de sinal do pacote todo, e o financiamento é até 300 meses. Mas, Ricardo, quanto fica para construir minha casa nesse condomínio? Bem, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link bem legal que é um catálogo de casas, principalmente daquelas casas bacanas em steel frame, que é a casa americana, aquele estilo de casa tipo Irmãos à Obra, sabe? Aqui embaixo tem um link com um catálogo de casas, lá já tem o valor da casa para você ter uma ideia. Só que, porém, se você quiser uma casa personalizada, eu sendo bem honesto com vocês, eu sempre falo nos vídeos, puta, quanto custa para construir minha casa? Quanto custa um metro quadrado aí, né? Que é assim que a maioria das pessoas chegam aqui. Quanto tá custando um metro quadrado aí? Bem, é o que eu falo, vocês viram como é o terreno nesse condomínio, que é bastante aclive e declive. Se você tiver um orçamento por metro quadrado, você vai ter grandes problemas, grandes dores de cabeça, porque não tem como você computar o metro quadrado de um terreno plano, de um terreno aclive e declive com a mesma planta de casa, certo? Porém, aqui a gente trabalha muito dentro do seu orçamento. Você fala, Ricardo, eu gostaria de investir até X. Então a gente pega a parte de terreno, faz aqui um estudo de viabilidade com uma média aritmética do que você pode construir com o valor que você está estipulando, ou a gente passa a sua documentação aqui para a gente da Caixa Econômica, ela vai falar quanto que a Caixa pré-libera para vocês e a gente faz aqui também um estudo de viabilidade, que é o terreno e o tipo de construção que mais se adequa. E aí, claro, com isso, o primeiro passo é fazer o projeto detalhado de uma casa que caiba dentro do seu orçamento para você não ter surpresa, não ter dor de cabeça. Porque se você fizer orçamento por metro quadrado, depois, tá faltando isso, mas isso não estava no projeto, isso não sabia. Mas isso aqui não estava incluso, entendeu? É muito importante ter o projeto detalhado dos parafusos, do rodapé, do vaso, do terreno, da fundação e tudo mais para você não ter dor de cabeça e ainda ter uma casa bacana, gostosa, personalizada, tanto faz se for de alvenaria ou desse método americano em casas de steel frame. E aí, o que vocês acharam desse condomínio Capital Ville, que fica aqui na Anhanguera? Ele é muito bem localizado. Lembrando que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link bem legal, que é uma playlist do YouTube, com vários outros condomínios bem legais, para você passear por dentro, conhecer. Tem Alphaville, tem Tamboré, tem a Fazenda Vila Real que eu comentei, tem Terras do Alvorada, Fazenda Serra Azul, muito condomínio legal, fora o link que tem um catálogo de casas para você viajar aqui, ver o tipo de casa que você mais gosta, quanto custaria em média, isso é muito importante. Se você quiser receber mais atualizações de casas para construir, condomínios legais para você morar, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like para que você sempre receba as novidades de casas bacanas e condomínios bem legais para você morar aqui perto de São Paulo, e eu te espero no próximo vídeo.